Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Atos Podcast. Cavalcante Neto. E aqui Pedro Veras, pessoal, falando aqui diretamente da Rede Brasil Coworking, Brasil com Z. Se você precisa de uma solução no endereço fiscal, que hoje tem muita demanda nisso, você pode procurar aqui a Rede Brasil com o nosso amigo André Pinheiro para estar ajudando você aí. Show! Acesse lá no Instagram, @Rede Brasil com Z, e você vai ser bem atendido, tá bom? Também o nosso amigo Felipe Rabelo, da Felipe Rabelo Imóveis, a parceria aqui com a Atos Podcast, né, uma solução para os seus negócios imobiliários, né? Então a gente agradece todo esse pessoal que apoia a missão do Atos Podcast, tá bom? Hoje, Pedro, estamos aqui com o Dr. João Malheiro, né? Uma alegria, um prazer grande trazer aqui para a nossa audiência, para todos vocês que nos seguem, o Dr. João. O Dr. João veio lá do Rio de Janeiro, né? É diretor do Colégio Porto Real. João, prazer, alegria. Obrigado por ter aceito o nosso convite para a gente bater esse papo aqui, descontraído, espontâneo, sobre a educação, né, e temas afins. Obrigado por ter estado aqui. Estou muito feliz conosco. também. Primeira vez que estou aqui na cidade da luz, cidade do carinho. Estou muito impressionado com a receptividade de Fortaleza e, sinceramente, é uma cidade que convida a voltar quanto antes. Olha, que bom. João, por gentileza, traga isso, só mais próximo. Isso, ótimo, ótimo. João, você veio aqui para Fortaleza, convidado pelo Colégio Luzeiros, né, para fazer uma programação, palestras, tanto palestras voltadas para os profissionais da área de educação, como também para pais interessados já nessa proposta inovadora que o Colégio Luzeiros, que também é um colégio novo, né, que vai iniciar suas atividades para o ano 2023 e traz essa proposta inovadora para a nossa realidade aqui de Fortaleza, que é a educação personalizada. O que significa essa educação personalizada? Então, a educação personalizada é uma forma diferente de olhar o aluno no ambiente escolar, seja no pátio, seja na sala de aula, seja na própria convivência entre eles, alunos. Acredita que uma criança ela é muito mais que uma mera inteligência que há que formar ou uma afetividade que há que dominar e controlar. Ela tem outros âmbitos que você tem que trabalhar junto para que ela possa, aos poucos, ir formando, né, essa pessoa que está lá dentro só em potência, só, enfim, num projeto de pessoa. Há um famoso filósofo grego chamado Píndaro, século V a.C., que ele dizia: homem, torna-te no que és. Torna-te no que és. Portanto, você não é ainda pessoa. Você não é ainda uma pessoa completa. Você é um projeto de pessoa e que se os pais, em primeiríssimo lugar, como protagonistas, e depois os professores, em parceria com esses pais, vão desenvolvendo esses passos necessários para esse desenvolvimento da pessoa humana, então a criança aos poucos vai desabrochando. A gente mesmo usa essa expressão: puxa, conheci fulano que tem muita personalidade. A gente conhece também outras que infelizmente parecem que não são seres humanos, são animalizados. Então a gente mesmo consegue, enfim, nomear pessoas desse jeito, porque alguma coisa manifesta que umas foram bem desenvolvidas e outras não foram tão bem desenvolvidas e não se tornaram naquele que são pessoas humanas. Então, eu costumo dizer que um pai, um professor, tem que enxergar no aluno essas dimensões corporais, afetivas, racionais, intelectuais. A quarta dimensão chamada volitiva, que é essa energia da vontade, onde mora a nossa liberdade. E, por fim, a dimensão social, transcendental, enfim, que traz uma relação assim, profunda com o outro e com Deus.
Então, uma definição que eu sempre gosto de utilizar para definir o homem é um animal racional, relacional. Nós somos feitos diferentes dos animais, que são instinto, de forma livres, justamente porque somos racionais, portanto podemos escolher, pensar, ver o que é mais conveniente, e depois dessas escolhas tem que surgindo relações sadias, relações amorosas, relações justas, para que você, então, nessa relação, você consiga amar um outro. Então, é bonito perceber que a educação personalizada, no fundo, vai educando pessoas nesse processo educacional de corpo, alma, onde mora a dimensão afetiva e intelectual e volitiva, para chegar, finalmente, à última etapa da pessoa, que é a dimensão espiritual, a dimensão do espírito, onde mora, pois, essa socialização e essa, enfim, transcendência, que é onde nós, de fato, estamos amando o outro. Então, a gente pode dizer que nós só poderíamos nos considerar de verdade como somos, como dizia Píndaro, torna-te no que és, quando nós experimentamos diariamente essa liberdade interior, quando eu tenho um poder de escolha efetivo que me leva, na prática, a fazer as escolhas não em função de um egoísmo, de um interesse, do mero enfim, prazer imediato, no fim, de algo que vai me dar uma satisfação, mas me leva a fazer escolhas sempre pensando no outro, no interesse do outro, enfim, no bem do outro, sem querer nada em troca. E essa é a verdadeira liberdade interior, que leva, portanto, a estar amando os outros e a se esvaziar de si mesmo. Então, como é que eu sei se uma pessoa já chegou ao nível de pessoa? Quando ela está livremente escolhendo o outro. Uma coisa interessante é colocar a liberdade como algo a ser conquistado. Então, nesse ponto aí, para você, João, a liberdade é algo a ser alcançado ou ela é algo natural do ser humano? Não, evidentemente que não. Se a liberdade fosse natural, nós seríamos perfeitos, né? Haveria, pois, só anjos pelo mundo, né? E a gente percebe, efetivamente, né, de forma muito evidente, né, que o mundo hoje ele sofre da ausência dos anjos, vamos chamar assim, e do domínio da animalização. A gente vive hoje numa selva de pedra, né, onde cada um tenta sobreviver, né, matando os outros, exatamente como na selva. Então, é lógico que a liberdade, né, infelizmente, ela foi prostituída nos últimos séculos, né? Século XVIII, século XIX, em todos esses 300 anos de história, a gente sabe que o grande valor que foi destruturado e foi desgastado e foi desfigurado, e toda a história da filosofia trabalha esse fenômeno, e quem estuda aprofunda muito bem como é que foi feito isso. Lembra, né? Liberdade, igualdade, né? Da Revolução Francesa e de fraternidade, e a gente viu que isso tudo era uma grande balela, né? Então, a gente percebe que todo esse processo, né, que veio com o iluminismo e tudo mais, foi desgastando, né, todo esse conceito. Então, hoje, uma pessoa por aí, na nossa cultura, acredita que a liberdade ou é fazer o que quer, que eu chamo fazer o que deseja, que é deixar-se levar então pelo gosto, pelo impulso, pelo que dá mais prazer. Outras pessoas pensam que a liberdade é ser, pois, uma pessoa independente, sem regras, sem compromissos, sem vínculos, enfim, uma pessoa que mora sozinha num apartamento ou numa ilha, e não tem que dar contas para ninguém. A pessoa acha que isso é ser livre, coisa que, obviamente, está muito longe do conceito de liberdade. E ainda hoje, infelizmente, está também beirando essa ilusão da libertinagem, né, que é poder, pois, gastar quanto quiser, não se preocupar com o consumo, com o materialismo. E então as pessoas acham que a liberdade é essa coisa mais externa, né? É mais, desvinculada de tudo e de todos, né? Então, obviamente, isso é uma coisa muito falsa, porque a gente percebe quem vive dessa forma acaba, pelo contrário, se escravizando, pois, pelos seus vícios, pelas suas paixões,
pela sua animosidade, pelas suas raivas e pela sua falta mesmo de ideal de vida, né? Porque, afinal, uma pessoa que vive nesse ritmo de libertinagem, eu gosto de comparar de forma didática a uma pessoa que vive num deserto. Quem já foi nas dunas do Nordeste sabe o que quer dizer isto. Num deserto, sem estrada, para lugar nenhum. Então, esta é a liberdade moderna, então, naturalmente, né, não leva a lugar nenhum e acaba a pessoa morrendo nas próprias areias movediças ou se deixando enganar pelas miragens do deserto. Então, a verdadeira liberdade é um poder de escolha, é uma conquista, como você me pergunta. Então, naturalmente, exige todo um esforço que vem com a educação das virtudes, a qual eu sou um especialista, porque eu fiz o doutoramento na UFRJ nesta temática, e a minha grande descoberta foi exatamente essa, que nós só tornaríamos as crianças livres quando elas aprendessem desde que vieram ao mundo a viver as virtudes. Então, hoje, acabo de dar uma palestra aqui, pois justamente ao Colégio Luzeiros, né, para 250 pais que foram se convencendo, né? Eu sei muito feliz que eles tenham captado rapidamente esse recado, que na medida que você educa o filho desde os que tem 0 meses até 2, 4, 6, 8, 10 anos e vai vivendo um itinerário que é isso que eu acabo de descobrir, pode defender o doutorado, que existe um itinerário preciso que vem desde o século XIII com São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, parte 2. Então, é óbvio que essa construção da virtude é a construção de uma capacidade de escolha que me levará a fazer escolhas de aspectos que não me atraem emocionalmente, jamais faria se não fosse pela virtude, né? E me levam, incrível, né, a também escolher aquilo, enfim, que eu devo escolher, aquilo que eu devo optar para a minha própria realização. Então, é uma rejeição ao prazer imediato e uma escolha ao sacrifício, aquilo que não gosto, aquilo que me parece até um mal, essa escolha, mas essa é a verdadeira liberdade. Então, eu costumo definir hoje a liberdade como a capacidade de escolher os meios mais adequados para me realizar como pessoa humana, como filho de Deus. Olha que bonito. Os verdadeiros filhos de Deus, eles gozam de uma liberdade interior, que é a liberdade que Deus Pai pensou desde toda a eternidade para aqueles que quisessem ser seus filhos, usufruíssem. Então, uma condição até de saber se a sua fé está boa é saber se você vive a sua religião com liberdade interior. Portanto, não precisa ninguém estar te vendo, ninguém te controlando, ninguém te fiscalizando. Não, você vive porque você internamente gerou uma capacidade intelectual e depois volitiva, da força de vontade, para conseguir ver o bem e depois escolher na prática esse bem, porque você, no fundo, quer amar esse bem, que é o amor a Deus. Maravilha. Então, o Renato Russo, quando canta disciplina e liberdade, ele tem razão? Disciplina e liberdade tem razão. É liberdade. Disciplina sim, é sim. liberdade. Ainda que eu não gosto muito dessa palavra, sabe? Porque a liberdade, eu sou muito mais da palavra... liberdade é escolha racional. A disciplina é algo, às vezes, um pouco ligada a essa pressão externa, como é o militar, que tem que manter umas regras de disciplina. A disciplina militar é uma coisa externa. Eu mesmo já dei várias palestras no Brasil, no Rio de Janeiro, no Instituto Militar de Engenharia, né? Mais de 5 anos palestrei lá para os 500 alunos do IME, as maiores inteligências desse país, e eu tentava lá com o general, né, que me atendia, que eles entendessem que essa disciplina militar pois ia contra a própria liberdade daqueles alunos tão inteligentes, porque eles eram obrigados a viver muitos aspectos que eles não concordavam e, portanto, eram forçados a fazer aquelas escolhas do ponto de vista externo. E depois o que acontecia é que saíam daquele instituto e eram os bichos do mato, e eram pessoas raivosas, e a maioria a gente sabe que não
persiste no exército, justamente porque eles nunca foram educados para querer ser do exército. Então, a verdadeira liberdade tem que viver mais da descoberta do bem. É algo que só existe, portanto, no interior do homem. É uma liberdade interior. A liberdade exterior que vem com a disciplina, essa não perdura depois de um certo tempo. Uma pergunta muito interessante, entrando mais pro tema de pai, né? Eu sou pai, tenho 2 filhos e tudo, casado também. E uma coisa interessante que eu vejo, desde que eu fui pai, eu comecei a me debruçar mais sobre o assunto. Que aí foi quando eu parei na vida e pensei, beleza, eu acho que as coisas estão indo por um lado que eu não quero que vá, e eu não quero isso para meus filhos. E aí que eu acendi a luzinha que eu vou ter que estudar sobre a matéria para mim conseguir dar um rumo diferente aqui na vida. Uma coisa que eu percebi, e eu acho que o senhor pode complementar muito melhor, é que eu vejo que há de fato conhecimento. Então você vai pegar lá a República de Platão, que ele vai falar sobre virtude também, sobre vícios, sobre outra coisa, numa abordagem diferente, que ele vai falar que o viciado jamais conhecerá o prazer da virtude, porque ele está imerso no vício. E aí você vai pegar a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, você vai indo, mas eu percebo que todo esse conhecimento, hoje em dia, na minha percepção, ele é muito fragmentado. Então você vai ter que pescar de um canto, pescar de outro, e ir aglutinando esses conhecimentos e ir trazendo para o seu repertório, e até a bagagem religiosa também, você vai ter que ter uma formação ali mais zelosa, você vai ter que entender um pouco sobre o estudo da simbologia, como passar isso para a criança, como fazer tudo. E eu vejo que esse conhecimento ele é um pouco meio fragmentado. E com muita alegria eu conheci o senhor e foi a primeira vez que eu vi alguém aglutinando esses conhecimentos. Pegando o que está ali na subida do Monte Carmelo, pegando um pouquinho que está ali na Tomás de Aquino, toda essa roupagem e trazendo por uma ordem prática. Essa percepção é correta ou não é correta na sua visão? Como que o senhor enxerga isso? Eu não diria que é fragmentado, eu diria que muitas vezes essa linguagem está um pouco desatualizada, está um pouco desajustada para o mundo de hoje, para a cultura das famílias, e de fato você pega esses livros mais antigos, a própria Suma Teológica, o próprio Monte Carmelo, que você se referiu, São João da Cruz, etc. São uma linguagem um pouco pesada e os pais não se atraem muito por isso. Você, de fato, ao perceber hoje nas minhas palestras, tanto de ontem, para os professores do colégio, futuros professores do colégio Luzeiros, e hoje para os pais, eu tento pegar essa linguagem, como a gente faz na computação, faz um codificador, tenta pois, transformar aquilo em uma linguagem mais acessível e tentar mostrar que a coisa tem uma lógica impressionante, é preciso aprender esse caminho da virtude, né, como ela deve ser desenvolvida em função das etapas da escola, através das idades das crianças. E quando hoje, como eu via mesmo, né, o processo hoje foi muito bonito, né, na palestra de manhã, que tinha mais de 250 pessoas, quando você vai explicando como a virtude que se relaciona e vai concatenando-se mutuamente, uma atrás da outra, e o pai, no final da palestra, fala, uau, agora eu montei o quebra-cabeça, agora eu já sei qual é o caminho, como é que se faz, qual é, vamos dizer assim, o itinerário suave da educação de uma criança. Eu acho que essa riqueza dessa palestra é justamente o pai perceber que é muito impossível levá-la por esse caminho até formá-la como uma pessoa humana completa. Então, eu acho que hoje o que está faltando é justamente isso que eu procuro fazer em toda a minha comunicação, todas as minhas 250 lives que eu tenho no canal do YouTube, todos os meus livros, tenho 6 livros publicados sobre essa temática, e, enfim, todos os cursos que eu desenvolvo no Instagram, o percurso já teve mais de 1.000 alunos em 2 anos. É nesses momentos que você mostra para os pais que é totalmente acessível, ensinar seus filhos no seu dia a dia, nada estranho, nada absurdo, não precisa ser um grande cientista, não precisa ser um grande psicólogo, não, é o papel de um pai que ama o seu filho, né, e quer realmente o melhor para ele. Então, eu acho que é importantíssimo estar relançando, no fundo, resgatando, né, essa virtude na sociedade, para que finalmente voltemos a educar os nossos filhos. João, outra pergunta.
A gente sabe que hoje o papel do pai ele foi meio que escanteado, né? Foi sendo Isso. chutado ali, foi sendo chutado e hoje ele tá lá na rebarba, né? E aí, pra quem já é pai, já tem um desafio de se inserir ali na educação do filho, participativamente. E o senhor tem um projeto de fazer os pais se conectarem com os filhos e tudo. E eu gostaria que você falasse um pouco mais do papel do pai em si e também do projeto, que eu achei muito da hora a ideia, porque eu acompanho lá e aí eu vi, poxa, isso é muito bom, isso é muito legal. E falar um pouco desse projeto, como que ele nasceu também, de fazer os pais saírem com os filhos, resgatarem lá. Muito bem. Então, em primeiro lugar, quero que quem está nos ouvindo saiba que, efetivamente, um dos frutos amargos do feminismo, porque teve frutos muito bons, muito positivos, né? Naturalmente, a mulher foi ocupando seu papel na sociedade, foi recuperando seus direitos, enfim, eu sou totalmente a favor de alguns aspectos do feminismo, evidentemente, mas muitos outros foram extrapolados no extremo oposto, como costuma acontecer nesses momentos pendulares da história. Então, o marido, aos poucos, foi perdendo o seu papel, foi perdendo, pois, a sua autoridade, foi se esvaziando, né, dentro do lar e foi ficando um pouco de escanteio. E hoje, efetivamente, o que a gente percebe nas nossas famílias, para nossa tristeza, é que há mais que uma mãe, há duas mães, né? Uma mãe que manda e outra que é a mãezinha que fica lá só acompanhando, mas sem nenhuma enfim, referência e sem nenhuma responsabilidade no processo educativo, como deveria ser o pai, né? Então, hoje é uma crise de paternidade grave e a criança sofre muito com isso, porque a gente sabe que o pai ele tem esse papel de transmitir para a criança a segurança, a direção, né, a escolha correta. A criança precisa de um luzeiro, já que a gente está falando do colégio de luzeiros, ele precisa de um pai que, na hora do vamos ver, na hora da dificuldade, está lá para conferir a escolha correta. Então, obviamente, né, diante dessa percepção, eu como educador tentei resgatar também, né, o papel do pai na família e até na escola, porque antigamente os pais participavam muito mais do processo educativo. Meu pai ia na escola, me lembro, meu pai participava das reuniões. Hoje, como diretor de um colégio, eu sei que a maioria quem vai são as mães e os pais não estão presentes nessas reuniões e a gente tenta se esforçar para que os pais apareçam. Graças a Deus, no nosso colégio, temos tido uma presença massiva dos pais. Posso vos garantir que em fevereiro, março, abril, eu que dei essas formações. No Colégio de Porto Real tiveram 240 pais assistindo numa formação. Somente pais, homens? Não. Pais e mães, mas bastantes pais, homens. Sim. 240 pais numa sexta-feira, às 8 da manhã. Pouquíssimas escolas conseguem esse número, sabendo que nós temos 400 alunos e 120 assistiram online. Então, quer dizer, a imensa maioria estão presentes na formação de pais. Agora, em mês de maio, semana passada, tivemos o mesmo resultado. Então, quando a gente repara que esse resgate do pai, aos poucos eu estou conseguindo, e essa é a minha grande luta para que os pais, no primeiro momento, então, comecem a sentir-se pais homens, a sentir-se protagonistas novamente e a ocupar, pois, esse papel da autoridade, da segurança, da proteção da família. A gente defende muito que o pai é o principal protetor da esposa, depois dos filhos. Quando você hoje vê um pai então um pouco ausente, um pai um pouco negligente em relação aos estudos, ao cumprimento dos filhos, obviamente esse estudo está errado. E então, para suprir, para consertar esse desvio que foi sendo causado por esse feminismo, eu tive essa ideia, que não é minha, mas que eu trouxe também da Europa, né, de fundar um clube que a gente chama clube familiar, aos sábados, em geral pela manhã, mas em alguns lugares é à tarde. Enfim, o meio período do sábado desse pai, ele passe com seu filho brincando juntos. Na verdade, o que o filho mais quer, senhor pai que me ouve, não é o dinheiro, não é, pois, o brinquedo, não é, pois, a festa cara, não é a viagem à Disney, isso tudo é balela. O seu filho quer
a sua presença. Ele quer que você troque o presente pela presença. Ele quer o seu carinho pelo seu carinho. Ele quer o seu olhar, né? Aquele pai que se ajoelha para brincar de botão de futebol. Aquele pai que ajoelha, como hoje esteve, hoje não, hoje é sábado, sim. Hoje no nosso clube lá, que eu estou me referindo, que se chama Clube Quilates, atrelado então ao clube, ao colégio que eu sou diretor, Colégio Portugal. Hoje tivemos um campeonato de pipas. Foi um sucesso. Mas por quê? Porque vários pais ontem se integraram e vários foram às lojas comprar os materiais necessários e depois fizeram lá, como se faz hoje, de forma muito simples, né? Hoje tem vários projetos na internet para fazer pipas de forma simples. E depois tiveram um campeonato e eu acabo de receber as fotos e foi uma alegria de pais que pela primeira vez brincaram com seus filhos de pipa. E a memória afetiva também de na infância ele ter brincado de pipa e estar podendo viver essa experiência com o próprio filho, né? Vai ficar marcado, Nunca esqueceremos as nossas experiências afetivas com os nossos filhos. Lembrem que esse é o maior legado que você vai deixar para o seu filho, e não é o dinheiro, o presente, que isso tudo com o tempo vai se evaporar e vai ser esquecido. Agora, o conselho, o exemplo e a experiência de uma viagem, de uma brincadeira, de um acampamento, como nós fizemos no ano passado, com mais de 100 crianças, que foi um sucesso. E o pai, pela primeira vez, abriu uma barraca e dormiu naquele chão duro. Pois tudo isso os filhos nunca mais vão esquecer, e é isso que você tem que se preocupar, se você quer ser um bom pai, deixar esse legado de exemplo, de virtudes, enfim, de referência para a memória afetiva do seu filho. João, a gente sabe que a Igreja Católica ela foi assim como uma vanguardista e também ali uma importância muito grande no processo de educação, de formação dos seres humanos aí ao longo de séculos, né? Nas últimas décadas, pelo menos aqui no Brasil, a gente viu assim uma decadência no número e na qualidade de escolas católicas, né? Parece que há um movimento de renascimento em busca de, não propriamente de uma escola católica, mas de uma escola com uma proposta como essa, de uma educação personalidade, de formação para as virtudes, que parece que na sua gênese, essa formação para as virtudes, está muito atrelado à proposta católica de ensino-aprendizagem, né? Qual é a diferença que o senhor enxerga entre as escolas católicas tradicionais que existiram durante séculos e séculos, que nas últimas décadas começaram a decair, e essa proposta que agora vem e renasce de educação para as virtudes? A explicação é muito simples, né? Os fundadores dessas escolas católicas, estamos falando aqui dos beneditinos, dos agostinianos, dos maristas, dos jesuítas, Filhos da Caridade, Filhos da Caridade. Então, essas pessoas, né, elas, de alguma maneira, tinham como vocação, como missão de Deus, né, ensinar os jovens a serem pessoas humanas completas, porque esse sempre foi o projeto da Igreja Católica, não formar meramente inteligências, não meramente crianças que se divertem brincando na escola, mas não tinham de fato uma visão profunda do ser humano, como a gente expressou aqui no começo da nossa conversa. Então eles tinham clara a sua missão de educadores completos. Então, eu diria que esses educadores, eles viviam a sua paternidade espiritual. Infelizmente, e aqui a gente poderia aprofundar nessa temática, mas não vamos fazer isso, que acho que não é o tema de agora, mas essa paternidade espiritual enfraqueceu-se, esfriou. Então, naturalmente, quando essa missão mais profunda de educar perde a identidade, então a escola acaba entre aspas, se prostituindo para o mercado. Então vira um mero negócio, como é abrir uma padaria. Então, naturalmente, essas escolas deixaram de ser escolas e se tornaram cursos preparatórios do Enem. E, diante dessa crise de valores que essas escolas estão produzindo ao longo dos últimos 50, 60 anos,
Os pais, depois de uma série de experiências negativas com as próprias famílias, porque o pai dele é bêbado, porque a mãe se separou, porque, enfim, o avô se suicidou, enfim, porque a pessoa não está muito bem estruturada, as relações familiares não estão bem resolvidas, etc. Então, depois de 2, 3 gerações de fracassos familiares, obviamente, as pessoas que pensam um pouquinho como essas novas famílias que você se referiu, que andam à busca de novos rumos, novas escolas, perceberam que ou eles arregaçavam as mangas para suprir a ausência dessas escolas, ou então seus filhos seriam condenados ao fracasso. E é isso que está acontecendo, é um movimento maravilhoso, né, de famílias jovens que estão entendendo que, afinal, elas são as principais protagonistas e responsáveis pela educação dos seus filhos. E quando elas assumem e arregaçam as mangas para começar uma nova época na história da educação, que é famílias leigas abrindo escolas, pois então todos nós nos sentimos altamente esperançosos que novos rumos, né, da educação estão nascendo. Então, é muito bom que a gente entenda justamente que é isso, né? Esse movimento que está acontecendo seria mais ou menos como uma reação, né, às desgraças dos últimos 50 anos que levou uma educação mercantilista. Então, vamos fazer. Mas, João, o conhecimento assim, pelo menos para mim, né? É muito fragmentado e, como você falou, é muito denso o conteúdo. Ninguém aguenta. Então, a gente tem que traduzir para alguma Eu até gosto. Eu gosto muito de ler, né? Então, sim, mas você está com motivação, mas 99% não. Não, é o que eu estou dizendo. O problema é justamente isso, é o 99%. Não é a exceção que gosta. Então, por isso, a gente tem que pensar no resto. Né? Exato. Então, toda a minha comunicação, vocês podem perceber, tudo que eu escrevo, desde o começo, a minha vibração é fazer-me entender. Exato. E é isso que eu vi na palestra hoje de manhã. Os pais estavam todos ligados do começo ao fim. Ninguém pestanejava porque estava ali entendendo tudo. Acontecendo. Estava entendendo tudo. Então, quando você concatenou ali naquele slide lá de 1 milhão lá, as virtudes, a formação da razão, a formação da inteligência, onde entra a inteligência emocional, o temperamento, como uma perninha ali que entra também. Tudo isso. Como eu já li, eu falava, poxa, e se eu sei, onde é que tá isso aí? Isso aí que ele falou, até a parte, você falou da formação de professores lá, da parte do corpo, da alma e do espírito. E aí você nomeou como a parte baixa, a parte média e a parte alta. Isso você encontra muito na literatura de Platão, né? Que ele classificava o estômago e as partes íntimas como bronze, o coração como prata e a elevação transcendental como ouro, né? Isso. E aí você vai vendo, pra mim foi muito legal, no sentido de ver assim, caramba, ele conseguiu, entendeu? Tudo que eu procurava, cavava e eu ia chegar lá porque eu ia continuar estudando, porque eram meus filhos, então eu tenho muito isso. Você estudava peças de um quebra-cabeças. Exato. E você viu um quebra-cabeças montado. Você montou. Então esse é o meu barato mesmo. Exato. Aí eles têm anos de estudo, anos de palestras, anos de fazer-me entender. E aí quando eu vi, caramba, ele concatenou, é isso, entendeu? É isso, então muito bom. Eu fiquei, cara, muito bom. Eu até falei com minha esposa, poxa, muito bom. O cara fez todo o trabalho que eu tava fazendo, já não vou mais nem perder muito tempo. Eu vou estudar o que o cara fez agora e adequar a vida, a realidade dos meus filhos, né? Exatamente. Então, cara, muito bom, muito bom. Assim, fantástico o trabalho. Eu fiquei realmente, assim, estupefato, assim, com tanta coisa que as pessoas entendem. E é tão fragmentado muitas vezes, né? Tão fragmentado. Você vai cada. A minha vibração sempre foi essa. E desde o começo, quer dizer, reparem, eu faço milhares de stories no Instagram. Eu respondo aquilo com uma rapidez tremenda. Eu faço só no Word, sabe? Tudo filmando para a equipe e eles montam aquelas artes bonitas que são sensacionais. Sim. Mas eu fico mesmo surpreendido, né, como Deus me inspira, assim, muita sabedoria para responder aquilo que é meio complicado, de forma muito simples e que as pessoas entendem rapidamente aquela linguagem. Então, é isso que é o meu dom, é um tipo um dom. Exato. E eu acho que também,
depois ela procura outras coisas mais profundas. Acho que, isso eu acredito piamente, ninguém tem necessidade de ser profundo demais. Mas sabe por que as pessoas fazem tem isso? uma etapa. Eu procuro o João que responde de uma maneira simples. Eu tenho aquele primeiro entendimento, aí, pô, eu preciso aprofundar. Vai ter outro que vai aprofundar para você. E as pessoas tentam hoje, né, para se valorizar, né, eu chamo de educanês, né, tentam falar difícil para se acharem, enfim, pouco acessíveis, para se valorizarem na academia, na faculdade. Ser um intelectual, né? Isso e tal. Eu acho isso errado. Eu não. Quem fala muito sobre isso é o Sertilanges, né? Isso do mesmo. intelectual. Exatamente. Cada intelectual tem que viver o seu tempo, né? E se fazer entendido, né? A serviço da sociedade, né? Então, muito bom, muito bom. Agora, uma coisa que eu venho pensando, refletindo sobre. Na geração lá dos meus, olhar historicamente, né? Pegar a geração, eu tenho 27 anos. Então, eu já não faço parte da sua geração, por exemplo. Sim. Mas, por exemplo, se pegar a geração dos meus avós, dos meus pais já fazem parte dessa geração. Sim. Na geração dos meus avós, havia ali na década de 20, 25, já havia um peso maior sobre a ideia do pecado. Sim. E aí na geração dos meus avós, deu uma afrouxada. Uhum. Para os meus pais já deu uma afrouxada, que é quando entra ali, o feminismo entra muito forte também, a gente vai ter outros movimentos entrando, então já deu uma afrouxada. Na dos meus pais, para mim, já liberou. Então, tipo, o pecado ele já não é mais um problema em si. E isso vai totalmente contra as virtudes. Sim, mas não é a questão das virtudes. É toda a questão aí do pecado, da frouxidão, toda essa temática, vem mesmo quando entrou na igreja a política. A libertação e tudo mais, é justamente contra tudo isso, né? E o Vaticano II mal interpretado. Então, essa revolução que houve dentro da igreja é o que detonou todos os sacramentos. E foi forte, né? Forte. Existiu sequelas até. São José Maria Escrivá, ele sentiu necessidade de fazer viagens pelo mundo inteiro justamente para salvar a igreja dessa onda que não precisa mais confessar, que não precisa mais comungar, que não precisa mais tal, os padres não precisam usar mais batina, a freira pode liberar o hábito, tudo acabou. Isso foi um processo de adornamento mal entendido do Vaticano II, 1964. E aí... Então, aqui em Fortaleza, por exemplo, a gente acompanhou, né, o fechamento de várias escolas católicas e outras que perderam muito público, né? E a gente lamenta muito, né? Mas, em contrapartida, a gente vê iniciativas como essa, como você falou, né? Pais tomando a dianteira, né? Assumindo esse protagonismo de colocar para a sociedade uma nova proposta, né? Unindo mais essa educação personalizada com famílias mais presentes, né? Você acha que o distanciamento dos pais na educação dos filhos está intrinsecamente ligado com essa onda materialista e consumista, a busca pelo sucesso desenfreado e enfim, vamos ao workaholic, vamos trabalhar, tá tudo ali, tá ligado? Não, eu penso que nessas análises fenomenológicas é difícil saber quem é o ovo, quem é a galinha, né? Mas eu penso que no momento em que você tem um projeto mundial de destruição da família, que é uma coisa estudada, trabalhada, quando tem juntamente com isso, né, um projeto, né, de secularização da sociedade, isto é, tirar um pouco a presença da igreja, do mundo transcendental. Isso tudo foi estudado, isso tudo trabalhado, isso vem de agendas mundiais, marxistas, vem de agendas mundiais nihilistas. Obviamente, quando isso tudo vai sendo permeado na cultura, pelas novelas, pelos filmes, pelas músicas, então, naturalmente, aos poucos, a sociedade vai se encaminhando para a ladeira abaixo. Então, sempre temos que nos perguntar, né? Quem é o responsável da cultura? Sempre são os poucos senhores que manifestam essas agendas mundiais, mas também os cidadãos são sempre corresponsáveis
por essa cultura, porque as pessoas podem se manifestar contra, né? Se não tivéssemos responsabilidade cultural, não teríamos acabado com a escravidão. Ficou séculos todo mundo aceitando, e assim a mesma coisa com o nazismo, e assim também com muitos outros movimentos. Algum momento chegou e se sentiu responsável por mudar essa mentira e enfim, encaminhar a cultura por outros ventos. Então, eu diria que, sim, tem alguns senhores que foram responsáveis por esse esvaziamento da igreja, esvaziamento da presença dos pais, e, enfim, foi deixando-se entrar pelo mundo materialista, e houve um projeto bem sucedido de sedução para o mal, né? A gente sabe que isso tudo teve sua origem principalmente, né, na universidade. O Gramsciano, né, a onda gramsciana foi um fato, né? Foi aí que a revolução marxista começou. E foi bem sucedida. Hoje você vai na universidade, qualquer curso, acho que praticamente inteiro está esvaziado desses valores transcendentais, da religião e tal. Então, isso tudo são depois os que vão, juntamente com essa onda cultural das músicas, das novelas, dos filmes, junta tudo isso e fica esse mundo, depois, que a gente está percebendo, do mundo materialista, do mundo ateu, do mundo, enfim, do consumismo, né? E tudo isso foi juntando. Então, no momento que você cria uma sociedade assim que vai se esvaziando da transcendência e vai se esvaziando da humanização, a gente poderia, usando o exemplo anterior, a gente vai esfriando o espírito e vai matando a alma, então o que sobra é o mundo animal. E exatamente é o que aconteceu com as escolas. Então, as escolas perderam a identidade espiritual, perderam o ideal de humanização, e hoje, então, há uma escola meramente animalizada, materialista, onde promete que seu filho ganhará muito dinheiro no futuro. Para quê? Para ter dinheiro para curtir uma vida adoidado. Então, isso tudo tem uma lógica incrível. Então, as escolas foram assim, sendo desvirtuadas pela própria cultura do momento que pregava essas máximas. Então, no fundo, um processo de deteriorização das escolas reflete, de alguma maneira, esse decréscimo cultural que foi se vivendo nos últimos 60 anos, 70 anos. Então, as escolas hoje refletem essa descida da ladeira, né? E justamente esses movimentos que nós estamos manifestando hoje aqui no nosso podcast, que tem muitas famílias que, ao chegar no fundo do poço, perceberam as consequências disso e estão subindo a ladeira novamente. Pedem socorro, né? E por isso esse João, mas aí essa educação personalizada, ou seja, que enxerga a pessoa humana na sua inteireza, né? E essa educação para as virtudes precisa necessariamente ter essa parceria com as famílias, né? Porque não adianta a escola educar e chegar em casa não encontrar um ambiente propício para desenvolver aquilo ali. Como é que lá no Porto Real, por exemplo, vocês lidam com essa situação? Sim, então, essa é uma pergunta muito frequente, né? E a resposta é simples, né? No momento em que o Colégio Porto Real, que é o principal princípio da educação personalizada, se preocupa inicialmente em formar os pais. Então, dentro dessa formação de pais, o primeiro aspecto é formar esses pais nas virtudes. Por quê? Porque, como foi muito bem expresso hoje na palestra de manhã, que os pais do Colégio Luzeiros, a criança até os 6, 7 anos de idade, ela não tem menor condições de entender o valor da virtude. Em nenhum momento ela irá fazer porque se convenceu de que é bom ser ordenado nos brinquedos, porque se convenceu que é bom viver uma rotina, que ela, enfim, acredita que ser obediente é o melhor da sua vida, ou que ser sincera, pois é o valor principal da sua vida. Ela não vai ter esse tipo de descoberta nos primeiros anos da sua vida. Então, a única forma de ela
interiorizar o conceito de virtudes, que são esses hábitos bons, portanto, hábitos que são repetições de atos diários, ações diárias, um dia e outro. Alguns especialistas costumam dizer que são 28 semanas para haver uma consolidação total de uma virtude. Para que tudo isso possa ser viável na prática, a criança precisa olhar para fora e ver como é que os outros fazem, para imitar e repetir, muitos dias até virarem hábitos, portanto, hábitos ainda não muito entendidos, hábitos ainda não muito lógicos, mas hábitos, como é arrumar sempre os brinquedos, como é escovar os dentes depois das refeições, como é, aprender a rezar nas refeições, como não sei, né? Aprender a ir para a cama na hora certa, tudo isso são hábitos bons. Isso é higiene. Isso é higiene. Então, quando a criança aprende a virtude pelo hábito de imitação, então é óbvio que ela tem que perceber que tanto o pai, quanto a mãe, quanto a babá, quanto os professores da escola, quanto os funcionários da escola, todos estão vivendo os mesmos hábitos, estão imitando-se mutuamente. Então, ela vendo todo mundo vivendo esses mesmos hábitos, ela consegue imitar com muito mais naturalidade, com muito mais, facilidade, porque é a mesma linguagem. Agora, imagina uma criança que vê que na escola é super rigorosa nessa ordem material e não deixa, então, uma mochila no chão, não deixa um livro fora da estante, não deixa, pois, uma criança comer fora da mesa, enfim, uma escola que vai tendo, pois, as suas regras, seus hábitos bem definidos, combinados, consistentes, né? E então a criança, durante algumas horas do seu dia, ela vai aprendendo a imitar, né, essas ações diárias que vão gerar hábitos. Chega em casa e a cozinha é uma bagunça, e ela come no sofá, e ela, pois, não arruma os brinquedos, e depois ela toma banho na hora que quiser e não tem hora certa para dormir. Então, essas imitações de hábitos de ordem material ou temporal, como ele está exemplificando, vão contrastar imensamente com esses hábitos da escola. Então, ela fica perdida, ela não consolida nenhum dos dois e acaba não vivendo nenhuma das virtudes. Então, por isso é que há o fracasso de muitas crianças nesse aprendizado das virtudes, porque as escolas que tentaram fazer isso depois não foram, apoiadas, fortalecidas pelas próprias famílias, então acabam desistindo de educar. Então, por isso, não dá para educar hoje uma criança, está comprovado, então, agora pela nossa explicação, é impossível educar do ponto de vista da educação personalizada, que volta a insistir, é formar as pessoas da escola, que são potências de pessoas, formá-las nas suas diversas dimensões, durante um processo longo, né, de vários hábitos diários. Então, é impossível formar uma criança assim se família e escola não são aliadas, não são parceiros, não estão falando a mesma linguagem. Sim, eu acho que até a filosofia fala muito sobre isso, a ideia da vida é sair da potência ao ato, né? Então, acho que isso reflete bem. Agora, João, uma coisa de ordem prática que eu acho que ajuda muito, e eu acredito que o senhor vai falar melhor que eu sobre isso, é o hábito de traçar metas, ordens práticas para serem executadas. E tem um outro hábito que, pelo menos para mim, faz muito bem, é o hábito de discorrer como foi meu dia. Do que eu senti, do que eu pensei, do que eu fiz, do que eu deixei de fazer, e o que eu senti quando deixei de fazer. E tudo isso vem me ajudando bastante no caminho das virtudes. Porque eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava antes. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a anotar no diáriozinho lá que eu fazia, teve uns 12 dias seguidos que tinha preguiça lá. Eu falei, acho que eu sou preguiçoso. Então, acho que vou ter que lutar contra isso, entendeu? Mas eu só enxerguei porque eu anotei. Então, da anotação foi quando eu parei e pensei, acho que eu vou, esse mês, me esforçar nesse ponto. E isso vem me ajudando gradativamente. E aí, como que funciona esse sistema de anotação que você até falou lá na palestra? E como você consegue conectar isso ao mundo real? Muito bem, então,
Essa foi uma das minhas grandes descobertas como professor de virtudes. Eu escrevi 3 livros inicialmente: A Alma da Escola, o primeiro livro; o segundo, Fortalecer a Alma da Escola; o terceiro, Escola com Corpo e Alma, que na prática são pequenos artigos que eu escrevi para vários periódicos que falam sobre essa temática da virtude. E depois que eu publiquei esses livros, eu mesmo excluí, bom, chega, não sou escritor, eu sou palestrante, eu sou professor, eu sou dirigente, mas não tenho muita paciência para ficar escrevendo, porque dá um trabalho escrever um livro. Imagina. E pronto, achei que estava excluído a minha função de escritor, quando, depois de muito tempo, eu percebi que se eu não ensinasse depois a concretizar na prática esse aprendizado, aquela temática toda viraria uma verborreia, como eu gosto de chamar. Tem como a gente assiste aulas de história, aula de geografia, aula de filosofia, a pessoa sabe, conhece, sabe muito bem aquele conteúdo, mas depois não tem nenhuma influência na sua vida. Então, esse seria o grande perigo do ensinamento da virtude do ponto de vista teórico, né? A pessoa sabe tudo, mas depois, na hora de concretizar, aquilo não funciona. Então, percebi que tinha que lançar um 4º livro, e assim virou uma tetralogia, não trilogia, como eu chamava, virou tetralogia, que é a Perceptoria na Escola, e no fundo, é trabalhar esse mundo real e concreto, né, de como a criança tem que levar à prática essa virtude. E essa prática, ela tem que ser dirigida, ela tem que ser ajudada a que a criança, aos poucos, consiga se autocontrolar, auto-vigiar, e auto-se cobrar. E é isso que a gente tem que fazer nas tutorias. Né? Não adianta você só ficar de fora para dentro pressionando alguém para ver uma virtude. Você tem que querer que a criança mesma queira se fiscalizar, queira se controlar, queira se, enfim, administrar nessa luta interior. Mais uma vez falamos aqui da liberdade interior. Então, como é que se consegue isso? Você tem que descobrir qual é aqueles 3 ou 4 pontos, né, que você é mais frágil, seja na preguiça, como você falava, pode ser na desordem, pode ser na vaidade, pode ser na sensualidade, pode ser na gula, pode ser em tantos aspectos, né, dos defeitos humanos. E aí você tem que ajudar a criança, né, a que livremente, antes de dormir, faça um pouco esse checklist, né, como a gente faz um avião, vamos ver se o avião está pronto, né, para ver se está o pneu certo, se o motor está bom, se tem combustível, se o flap está funcionando, pois assim como qualquer avião que quer ter um voo normal, tem que fazer isso. Depois, uma criança que quer ter uma vida de voo de brigadeiro, né, tem que estar sempre se fiscalizando para que as tragédias não apareçam. Isso só se consegue na base desse check-up, desse exame de consciência, como se costuma chamar tecnicamente nessa luta da virtude. Mas, obviamente, essa temática é uma temática complicada quando as crianças são pequenas, ainda não têm muita capacidade de se fazer, de se fiscalizar quando são muito pequenas. Então, essa temática eu costumo aconselhar mais para a gente que está começando, pois, o Fundamental 2 em diante. A partir dos 11 anos, eu acho que é viável fazer esse tipo de trabalho de check-up, né, diário, de se controlar. Eu costumo até aconselhar que façam uma listinha no Excel, hoje é tudo com digital, é fácil, né, pelo celular, pelo tablet, pelo computador. Você faz uma tabelinha de 1 a 31, que é os dias do mês. Você põe ali os seus pontos que você vai se fiscalizar antes de dormir. E você, fazendo esse exame de consciência, você tem mais, enfim, percepção dos pontos que você está esquecido, que você está amolecendo, que você está se omitindo, e esse processo de autoconsciência vai te ajudar a reagir se você realmente está disposto a conquistar a verdadeira liberdade, que é sempre a meta que não podemos esquecer, porque a virtude, ela só vai perseverar, a luta pela conquista da virtude só vai perseverar quando você quer alcançar uma liberdade, e por sua vez é ela que vai me ajudar a crescer no amor. A virtude, o processo final do desenvolvimento das virtudes não é a virtude pela virtude.
não é a luta da preguiça pela preguiça, para eu me tornar um homem perfeito, para eu me tornar um homem controlado na comida, não engordar, não ser uma pessoa, pois, muito mais serena e calma nas minhas reações, não. Esse é o grande problema, muitas vezes, as pessoas desistirem da luta pela virtude, que é achar que a virtude ela tem um fim de perfeição em si mesmo. Essa é a grande falha das chamadas capacidades socioemocionais, que estão na moda há uns anos atrás, e graças a Deus esse conceito já se esvaziou, porque é um conceito egocêntrico. Eu vou adquirir uma série de hábitos, pois de juízo crítico, né, de participação, de inteligência emocional, mas tudo para eu me tornar uma pessoa mais competitiva, uma pessoa mais capacitada para passar por cima dos outros. Então, obviamente, isso parece que é o conceito de virtude, mas não é. É o conceito de ser uma pessoa mais vaidosa, mais egocêntrica, mais superior aos outros. E, naturalmente, isso não gerava a virtude. A virtude tem que me levar a amar. Como é que eu sei se eu estou me tornando virtuoso? Quando eu cresço na capacidade de serviço, quando eu sinto uma alegria de estar, depois, ajudando, colaborando, realizando, pois, o meu papel social, meu papel familiar, meu papel dentro de uma igreja. Então, pronto. Então, respondendo à sua pergunta, de fato, a concretização e o controle dessa luta diária tem que ser feita se você quer ser uma pessoa honesta na conquista da virtude, mas lembrando sempre que não basta só a técnica dessa luta, tem que ter depois a alma verdadeira da virtude, que é crescer no amor. Quando eu estou motivado a me tornar uma pessoa que ama, e a realização da minha vida e a felicidade da minha vida é ter capacidade de amar mais os outros, porque eu fui feito para amar. Deus me criou livre para amar, como eu dizia há pouco. Então, eu quero conquistar a virtude porque eu quero ser capaz de amar, porque eu, sendo capaz de amar, eu sou uma pessoa muito feliz, porque, na verdade, eu estou alcançando a união com Deus. Então, não podemos esquecer nunca isto. A finalidade última do homem virtuoso é a união com Deus, que Deus é amor. E uma última pergunta é como o exemplo dos santos podem nos ajudar no caminho das virtudes, como, por exemplo, São José Maria Escrivá, por exemplo. Então, a pergunta é muito apropriada, para esse contexto que a gente acabou de expressar. Efetivamente, os santos foram santos porque adquiriram as virtudes ao longo da sua vida inteira, e às vezes com lutas violentas, mas foram santas não porque foram virtuosas, mas porque foram caridosas. Elas alcançaram a perfeição do amor. Então, obviamente, quando eu descubro que um santo demorou anos para ser santo, porque às vezes a gente tem uma imagem um pouco errada da santidade. Nós achamos que a santidade é algo que já vem de berço, que o menino já nasceu com a batina, já brincava de padre. Já brincava de padre. Isso tudo não tem nada a ver com a santidade. A santidade é justamente um processo de desintoxicação do egoísmo que está no coração humano, como foi muito bem expresso hoje também de manhã na palestra. A pessoa vai se desintoxicando desse egoísmo do coração, a pessoa vai crescendo na capacidade de amar, e nessa medida em que a pessoa vai, pois, amando mais, ela começa a sentir-se mais motivada pela conquista da virtude. Então, eu gosto de colocar esses modelos de santos quando esses santos nos mostram que eram pessoas como nós, que tinham defeitos, que tinham limitações, que venciam, perdiam, mas com o começar e recomeçar diários, foram se purificando, foram se, ganhando mais esperança em Deus e menos neles mesmos. E, obviamente, quando a pessoa começa a se apoiar de verdade em Deus, as forças vêm e essa pessoa começa a identificar-se com Cristo, começa a identificar-se com o coração de Cristo, e aos poucos essa pessoa vira um santo. Muito bom. João, só uma última perguntinha, João, para a gente concluir mesmo. Dicas práticas, assim, para a gente, para o senhor deixar aí para os pais que estão acompanhando, para ajudar, nessa formação de virtudes, em casa mesmo. Sim, então, em primeiro lugar, crie a virtude do mês.
Assim fazemos no colégio. Esse mês agora de maio, lá se você vai no Colégio de Portugal, está espalhado pela escola, nos corredores, pelas salas de aula, no refeitório. Virtude do mês, colocar limites. E depois, é uma meta ali para uma aquele meta. mês. E depois fomos dando palestras ao longo do mês de como viver isso na prática. Depois fomos na tutoria e concretizamos esse passo muito prático, como a gente falava de concretizar a virtude. Então, durante um mês inteiro se falou disso. E depois demos formação também para os pais sobre essa temática. Então, senhores pais, qual é o limite que você está colocando na sua vida para que o seu filho veja você colocando limites? Então, você começa a mostrar para os filhos, olha, agora não vou repetir a sobremesa porque eu estou pondo limite na sobremesa. Eu não vou beber agora mais uma cerveja porque eu estou pondo limite na cerveja. Eu vou desligar agora o celular, filho, porque eu estou dando atenção só para você. Então, repara, quando o filho vê o pai colocando limite e ensinando depois o filho a viver o limite, o negócio bota cartazes no corredor da casa para viver os limites e ainda ajuda o filho a concretizar algum limite, como eu fiz com todos os meus alunos. Qual é o limite do que você vai viver nesse mês? E eles anotavam um papelzinho para pôr lá no criado mudo ou na geladeira da cozinha dele. Então, repara, olha o trabalho simples, estruturado, pois o pai tem que fazer isso todo mês, cria a virtude do mês, né? Próximo mês pode ser a virtude da ordem. Então, todos nós vamos nos esforçar agora para ser mais ordenados, né, nas questões materiais. Então, se tem um casaco na sala de estar, quem é esse casaco? Né? E quem chega no carro, de quem é esse sapato? Né? E chega na cozinha, quem é que lavou, quem não lavou esse copo? Né? Quando há um clima de a virtude do mês, e todo mundo está pendente dessa virtude, todo mundo se ajudando a viver essa virtude, é óbvio que essa família irá muito bem, obrigado. Muito bom. Muito bom. Estava fazendo uma minissérie aqui só para aprender mais coisa com o grande João. João, obrigado pela entrevista. Obrigado pelo tempo disponível. Foi um prazer conversar com o senhor. Foi ótimo. Obrigado, João. A gente queria ter mais tempo aqui, o final de semana todo, né, Pedro? Para a gente fazer Nós estamos à disposição para futuras entrevistas. Sim. Com certeza. Lembrar o Instagram, João, é @. Jeb Malheiro, tudo junto. De Jeb. Isso, Jeb, mas com E. JB Malheiro. Malheiro, a joia. Acompanha lá o João, então, no todo o trabalho que ele faz, né, conhecer mais um pouco dessa proposta, né, e também acompanhe o Colégio Luzeiros, né, @Colégio Luzeiros, né, Pedro? Isso, no Instagram, Colégio Luzeiros. Nossas amigas aí, Samira e Rafaela, né? Exato. E Camila. E a Camila também, né? Então, nessa missão aí que a gente apoia, Atos Podcast apoiando inteiramente essa missão dessas desbravadoras aí nesse método, né? nessa nova proposta aqui para Fortaleza, tá bom? Acompanha a gente, curte aí, se inscreve no canal, deixa seu comentário, não é isso, Pedro? Exatamente. Acompanha a gente, segue lá, Atos Podcast Oficial em todo canto. E tamo junto, pessoal. Valeu. Até a próxima.